paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui no nosso canal para darmos continuidade à nossa EBD em Foco. E hoje a gente vai estar aqui trazendo para vocês algumas dicas e um resumo da lição para que a gente possa aí ajudar de alguma forma você que estará nesse próximo domingo trabalhando aí a lição de número 9, que vai trazer como tema "Não vim para ser servido, mas para servir", tá bom? Que você possa aí ser abençoado, que você possa aí abençoar a sua turma, os seus alunos com esta lição, com essa temática, que ela é muito importante para todos nós, tá? Antes da gente começar aqui, propriamente dito, dando aqui o resumo da lição, sempre eu gosto de dar algumas dicas aqui para você, professor, poder melhorar aí a sua aula, e com essas dicas aqui, você implantando aí a experiência que a gente tem há muitos anos, não só como professor, mas como superintendente, a gente enxerga que vai te ajudar aí também a você a melhorar as suas aulas, tá bom? Então, a primeira dica que eu sempre gosto de usar nas nossas aulas, nas minhas aulas, é recursos audiovisuais, tá bom? Então, em primeiro lugar, prepare um ambiente, prepare ali a sua sala, prepare o cenário. Se você tem uso de data show, use o data show. Se você tem aí um violão que você possa fazer uma parte musical antes, durante ou depois da aula, use esse recurso. Se você tem um radinho aqui, como eu, esse meu parceiro aqui inseparável, sempre coloco uma musiquinha ali de fundo no início para receber os meus alunos. Durante a dinâmica, a gente pode usar também esse aparelho para trazer ali uma música, uma dinâmica também, tá bom? Sempre prepare a sala de aula, deixe ali uma água para não precisar deles ficarem saindo, prepare ali alguma guloseima, uma bala para eles ficarem ali degustando, e aquele espaço, aquele ambiente se tornar também aí um ambiente mais agradável, né? Sempre é bom a gente deixar um ambiente bem aconchegante para que eles possam sentir que aquele ambiente é deles, tá? Uma coisa que eu sempre faço, eu como superintendente fazia, e sempre gosto de dar essa dica para você que é superintendente, juntamente com o professor, para que vocês possam no início do ano também ali dar uma ajeitada na sala, arrumar a sala, para que ela fique com a cara dos jovens, com a cara dos adolescentes. Coloca ali alguma coisa que possa ali fazer referência ao grupo, uma foto, uma imagem, um banner que tenha sido da festa do ano anterior. Organize a sala para que sempre que eles entrarem naquela sala, eles entenderem que aquele espaço ali também é deles, tá bom? Então chegue cedo, arrume, ore pelos seus alunos durante a semana, busque a Deus por eles, busque sabedoria, busque a Deus ali estratégias, ferramentas. Eu sempre digo que a gente deve ler a nossa lição ali no primeiro dia da semana, no domingo, na segunda, na terça-feira no máximo, para que a gente possa durante a semana ir pensando no conteúdo, no que Deus pode falar, e através daquilo que vai acontecer na minha vida, na sua vida, a gente pode levar uma ilustração ali para eles também, tá? E com relação ao conteúdo da revista, essa revista dos jovens, propriamente dita, ela é uma lição muito rica, e o conteúdo dela é um conteúdo que nos permite usar ali entre 30 e 40 minutos para a gente esgotar o conteúdo. Por que eu gosto sempre de dizer isso? Porque se você gastar o tempo que o superintendente vai te dar, uma hora, por exemplo, para dar a lição, possivelmente você não vai ter feito interação com eles no início, no meio e no fim. Então, deixe a sua lição bem enxuta, de 30 a 40 minutos, para que você tenha espaço no início, no meio e no fim para interagir com os seus alunos, tá bom? E por falar em interação, em dinâmica, eu pensei em pesquisei algumas dinâmicas que a gente sempre tem aí nos canais do YouTube, em alguns livros que eu tenho aqui em casa. Eu encontrei uma dinâmica bem legal que nós vamos falar sobre o serviço cristão e a importância que cada pessoa tem no serviço cristão. A importância que cada um, por mais simples que é o seu trabalho, mas o seu trabalho é extremamente importante para Deus. Você vai separar aí na sua turma de 3 a 5 alunos. Se você tiver mais, pode separar mais. Mas vamos supor que você vai separar 5 alunos aí, 5 jovens. Separa 5 deles para participar dessa dinâmica. Você vai precisar de 5 balões, de 5 bexigas dessas cheias. Você vai encher essa bexiga com mais 5 balões para 5 pessoas. Cada pessoa vai pegar um balão desse.
e você vai dizer para eles que um balão desse representa um talento que você tem, um dom que você tem, um serviço que você tem na igreja. Vamos supor que esse daqui é o meu trabalho como pastor, e o outro vai ter um outro balão representando o trabalho do professor, e o outro vai ter um balão representando o trabalho de um diácono, e o outro vai ter um balão representando o trabalho do pregador. E assim você vai ter pelo menos 5 funções aí na igreja, com 5 balões. Cada um vai pegar um balão desse. A dinâmica vai funcionar da seguinte forma. As pessoas vão estar ali segurando o seu próprio balão, ok? Tranquilo. Segurar um balão. Aqui eu sou o pastor, estou segurando o balão que representa o meu chamado. Eu sou o pastor da igreja. Ou então quem é o cantor está segurando do cantor, do missionário, do evangelista. Cada um está segurando o seu balão, que é o seu trabalho na igreja. Então o meu trabalho não pesa para mim. Não tem dificuldade de eu controlar esse balão. Assim como eu estou controlando esse balão aqui, não tenho dificuldade de controlar somente ele. Mas como que a dinâmica vai funcionar? Você vai pedir, você vai previamente estabelecer quem vai ficar com o balão que vai representar o pastor. E somente esse personagem que representa o pastor vai permanecer até o final. Durante a dinâmica, enquanto eles estão aqui brincando com o balão, você vai tirar uma pessoa. Tira uma pessoa. Então você, por exemplo, vai ter 4 pessoas para 5 balões. Então mais de uma pessoa, possivelmente ali o pastor, ele vai ter que ficar equilibrando o balão dele e o balão da outra pessoa aqui. Agora já não é mais tão fácil. O meu eu equilibro com tranquilidade, mas se eu tiver que equilibrar um mais um aqui, 2 balões, eu vou ter mais dificuldades. Então você remove uma pessoa e deixa os 5 balões para 4 pessoas. Passado ali alguns segundos, você tira mais uma pessoa. Então você vai ter 5 balões representando 5 trabalhos diferentes para 3 pessoas. Você vai removendo. Remove agora a 4ª pessoa e deixa somente ali o pastor. Então o pastor vai tentar equilibrar, ele não vai conseguir, porque eu não estou conseguindo mal equilibrar 2 aqui. Imagina 3, 4, 5 balões. E ali possivelmente o pastor, que ficou por último representando o pastor, ele possivelmente não vai conseguir segurar os outros balões, possivelmente eles vão ter caído no chão. E esse é o propósito da dinâmica. Você vai mostrar para eles, por A mais B, através dessa dinâmica você vai mostrar a importância que cada pessoa tem. O pastor consegue fazer muito bem o trabalho dele sozinho aqui como pastor, a função pastoral. Mas se ele tiver que ser o pastor e o músico ao mesmo tempo, ele já pode ter dificuldade. Se ele for o pastor, o músico e o recepcionista, ele vai ter mais dificuldades. Se ele for o pastor, o músico, o recepcionista e o evangelista da igreja, ele vai ter muito mais dificuldade. Então o trabalho do Senhor vai ser prejudicado. Então, por mais que a gente sinta que o nosso trabalho é pouco, não é tão grande, não é tão significante, mas quando junta com os outros trabalhos, a igreja toda é abençoada. Então, o seu serviço é importante assim. Essa ilustração vai ter por objetivo mostrar dentro da própria dinâmica que cada pessoa é importante. A partir do momento que a gente remove uma pessoa, fica mais pesado para as que ficaram lá. Quando a gente vai removendo pessoas, vai ficando difícil o trabalho, o serviço. Então, o serviço cristão, ele é importante para todos nós, tá bom? Então, essa é a dinâmica que eu deixo aí para você fazer aí na sua turma. Se tiver 3 alunos, coloque 3 balões. Se tiver 4 alunos, coloque 4 balões. Se tiver 5 alunos, coloque 5 balões. Se você tiver tempo de preparar 10 balões para 10 alunos, coloca ali 10 serviços ali, vai tirando uma pessoa, tirando 2, até que sobre apenas um que representa o pastor e ele tentando segurar aquele monte de balão. Vai ser bem engraçado. Eu tenho certeza que a sua turma ali vai tirar uma bela de uma lição, tá bom? Nossa lição propriamente dita, lição de número 9, não vim para ser servido, mas para servir. O texto está lá no Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 20, do 25 até o 28, tá bom? Você lê ali em outras versões da linguagem de hoje. É um momento que você tem de fazer o aluno abrir a lição, ler a lição, mas também o texto da Bíblia. Leia a Bíblia com ele em várias versões, coloque um para ler na linguagem de hoje, outro para ler numa versão mais
antiga, para que a gente possa colocar os alunos para, nesse momento, já começar a interagir com a lição, lendo ali, tá bom? Outro momento que a gente pode usar nessa lição para interagir com os alunos também, é uma dica que eu dou, é um momento de oração. Aqui nós temos um momento muito bonito de oração nessa lição, é para que nós oremos, para que os alunos possam ganhar um coração como o coração de Cristo. Então a gente vai orar, cada um vai orar por si, para que Deus produza no nosso coração um coração que nem o coração de Cristo, ou seja, um coração de servo. Mesmo sendo Deus, ele foi servo. E que nós possamos então pedir a Deus que Deus produza em nós um coração de Cristo. Amém? Então esse vai ser o momento em que você pode interagir com eles na leitura do texto e no momento de oração para iniciar essa lição, tá? Na introdução, o autor aqui diz justamente isso, que Jesus era Deus. Jesus como Deus se fez servo. Jesus, como Deus, se faz homem e como homem serve aos homens. E que nós possamos pegar este exemplo de Jesus e servir uns aos outros, tá? Nós, como homens, devemos e vivemos para servir uns aos outros, porque nós estamos seguindo o exemplo de Jesus. Tópico de número 1, servindo a Jesus. Servindo a Jesus, 1.1, servindo com alegria. Então, se a gente aprendeu com Jesus, a gente vai servir aos homens e vai servir aos homens com alegria. Essa é uma das características daqueles que servem uns aos outros como exemplo de Jesus. Jesus serviu com alegria e de maneira integral. Então, a vida dele foi para servir, mas foi um serviço feito com alegria. E por que Jesus conseguia servir com alegria? Porque ele tinha consciência de missão. E essa é a pergunta que você deve lançar para os seus alunos. Você, meu querido aluno, você jovem, você adolescente, tem consciência da missão que Deus te deu? Você tem consciência do que você está fazendo aqui? Você tem consciência da importância do trabalho que você faz na igreja? E se você não está fazendo nenhum trabalho na igreja, ou não está servindo as outras pessoas, não está ajudando ninguém, você tem consciência de que de fato Jesus foi um serviçal, serviu com alegria porque tinha consciência? Será que nós não estamos servindo porque falta consciência de serviço na nossa mente? Talvez falte em nós a mentalidade de Cristo, e a Bíblia diz em Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Será que você, aluno, será que você, professor, durante essa aula pode meditar sobre isso? A produção de uma consciência que gera um serviço com alegria e integralidade. 1.2. E esse serviço, além de ser feito com alegria, deve ser feito em obediência. 1.2, servindo em obediência. E essa obediência, ela vem através de 2 requisitos que a lição nos traz aqui. É fidelidade mais proatividade. E aí ele vai se basear em Lucas 17, versículo 7 ao 10, em que diz que o Senhor Jesus chamou um servo de servo inútil, só porque o servo apresentou ou fez somente aquilo que foi dito a ele que fizesse. Então, toda vez que nós fizermos somente aquilo que é mandado, nós já seremos servos inúteis. Então, vale essa outra reflexão, né? Será que nós temos servido ao Senhor com fidelidade e proatividade? Ser proativo é aquela pessoa que não necessita de estar sendo mandada o tempo todo. Ela tem consciência. Lembra? Tópico 1.1, ela tem consciência da sua missão, então ela vai agir em conformidade com essa missão. Ela não tem necessidade de ninguém mandar ela fazer nada, ela é proativa. Se a gente fizer só aquilo que mandaram a gente fazer, Jesus já nos ensina que nós somos servos inúteis. Então, que a gente possa ter essa consciência vai nos levar a fazer um serviço cristão sem reservas. A gente vai trabalhar com todo o nosso espírito, alma e corpo, e faremos sempre com bastante abundância. E todas as pessoas, olhando para nós, vão glorificar a Deus,
porque o final de tudo deve ser a glória do nome do Senhor. Tópico de número 2, servindo ao próximo. Nós servimos a Jesus, servimos a Deus, e a maneira que nós servimos a Deus e a Jesus é servindo ao próximo. Então, nós não servimos a Deus servindo a nós mesmos, nós servimos a Deus quando servimos ao próximo. Servir a Deus é também servir ao próximo. 2.1, tendo um coração misericordioso. Nós só vamos conseguir agir em favor de, a ir ao encontro de, se nós tivermos um coração misericordioso. A misericórdia de Jesus pelas pessoas fazia com que ele se movimentasse em direção a elas. Nós precisamos de ter esse coração misericordioso. Jesus, por causa da misericórdia, ele conversava com publicanos e pecadores. Ele parava para atender essas pessoas. Jesus também, ele, por causa da misericórdia, curava todos os doentes, os necessitados, os lunáticos, os endemoniados. Ele não tinha reserva, ele iria em direção a essas pessoas por causa da misericórdia. E Jesus também parava para ouvir as pessoas. Ele tirava um tempo para ouvir essas pessoas, e é justamente o tópico de número 2.2, que nós devemos investir tempo nas pessoas. Nós estamos tendo hoje um tempo de muita correria, um tempo de muita atividade. Nós temos que estudar, trabalhar, dar conta de família, dar conta da igreja, em muitas atividades. Mas Jesus sempre tinha um tempo para as pessoas. De noite ele foi conversar com Nicodemos. Ao meio-dia ele estava conversando com a mulher samaritana. De madrugada ele se retirava para orar a Deus. De manhã bem cedo ele se levantava para viajar e peregrinar para outras regiões, para entrar nas cidades, entrar nas aldeias, entrar nos templos, na casa, nas sinagogas, aonde tinha uma pessoa para ser visitada. Jesus tinha um tempo para ela e ia até onde ela estava. As multidões, é verdade, corriam atrás de Jesus, mas se precisasse Jesus se deslocar quilômetros para ir atrás de uma pessoa, ele ia, porque ele sempre arrumava um tempo para atender as pessoas. No tópico de número 3, partindo já para o final desse resumo, lembrando sempre, eu gosto sempre de frisar aqui que o nosso intuito não é ler a revista, não é fazer todos os comentários dos detalhes da revista, é trazer subsídio e trazer um resumo da lição para você, tá bom? Para que você olhe esse canal, olhe esse vídeo, a partir daqui você começa a ter insights, ideias para trabalhar essa lição. Tópico de número 3, servindo na obra do Pai. Tópico 3.1, chamados para frutificar. A lição vai dizer que nós somos chamados por Deus. Então, se nós somos chamados por Deus, nós seremos capacitados por Deus. Se nós somos chamados por Deus, capacitados por Deus, Deus agora vai nos enviar. E aqueles que ele envia, ele vai cuidar dessas pessoas, ele vai suprir as suas necessidades. Então, Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus nos envia e Deus vai suprir as nossas necessidades. Tá? Todas essas questões serão feitas pelo Espírito Santo. Então, Deus nos chama, nos envia o seu Espírito, o Espírito nos capacitará e nós vamos então em busca de novas pessoas através do nosso serviço, através das nossas mãos servindo, nós vamos alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Servimos com a ajuda do Espírito Santo de forma integral, submissa e com fidelidade. Então, por meio do Espírito Santo, nós fazemos uma obra integral, porque nós não trabalhamos só na igreja, nós não servimos só na nossa casa ou só no nosso trabalho. A nossa vida é uma vida de serviço cristão. Nós somos cristãos 24 horas. Integralmente, nós estamos para servir as pessoas. Por isso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para fazer uma obra integral, submissa a Deus e fiel a Deus. Para encerrar, tópico de número 3.2, usando nossos talentos. Lembrando,
aqui só a diferença de talento para dom. Talentos são capacidades naturais. Então, tem pessoas que têm capacidade de canto, tem pessoas que têm uma capacidade artística, tem pessoas que têm capacidades matemáticas, habilidades atléticas. Então, cada um de nós vai ter uma habilidade humana, uma capacidade dada por Deus ao nascermos, ou uma capacidade que nós vamos desenvolver com cursos e treinamentos. Isso se chama talento. E Deus deu para cada pessoa um tipo de talento. Ninguém é igual a ninguém. Assim como a nossa digital é diferente de todas, Deus vai capacitar cada pessoa com seus talentos naturais para que nós possamos servir uns aos outros. E além dessa capacidade natural, que são os talentos, Deus também vai nos revestir dos seus dons espirituais por meio do Espírito Santo. Agora você imagina uma pessoa com talentos naturais e com dons espirituais, como essa pessoa pode ser uma bênção na obra de Deus. Que Deus possa te usar. Que o Espírito Santo te use, professor, como professor desses alunos, para despertar nos alunos a vocação de servir a Deus. Tá? Que através das dinâmicas, da oração, do conteúdo da aula, da sua pessoa, você possa ir abençoar a sua turma nesse domingo com essa lição, tá bom? Que Deus te abençoe. Lembre sempre, juntos somos mais fortes. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de comentar, de compartilhar aí com seus amigos. Nos grupos da igreja de EBD, na nossa igreja nós temos grupos de EBD, então nos grupos dos jovens, de adultos, de irmãos, de irmãs, divulga aí essa aula, porque pode alcançar outros professores que, como eu, muito tempo, às vezes a gente ficava ali quebrando a cabeça, montando uma aula, não tinha, às vezes as ideias não vêm direito e a gente, às vezes só de olhar um vídeo de um outro professor, alguma dica, ali a nossa mente já abre, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe esse canal aqui, comentando aí o que você gostaria de ouvir mais desse canal e compartilha aí essa lição com mais professores, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus.